Oi, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Deixa o pessoal entrar para a gente poder começar. Hoje eu vou estar falando aí de um assunto sério, né? Vamos estar discutindo aí, quero estar conversando com vocês hoje sobre a questão de abuso sexual e como que isso vai trazer consequências na vida do adulto. Então, quero discutir isso com vocês, deixar o pessoal entrar para a gente começar. Oi, Ailton, oi, Jéssica. Como vocês estão? Tudo bom? Vocês estão sempre aqui segunda, o Robson também. O Robson, se não tiver ninguém, eu acho que vai estar eu e o Robson e a minha esposa aqui na live. Oi, Cida, tudo bem? Olha só, gente, quero falar de um assunto hoje que é um assunto difícil. Então, quero começar de maneira bem séria mesmo, que eu acho que esse aqui é um assunto importante para a gente poder discutir. Eu quero estar conversando com vocês sobre a questão do abuso sexual na infância e as consequências que isso vai poder produzir na vida do adulto. Quero fazer esse caminhado aqui com você para vocês entenderem. Só que a gente sabe que a questão do abuso sexual é um tema muito delicado, vamos dizer assim. Por quê? Porque pessoas que já vivenciaram situações de abuso sexuais e às vezes nem sabem disso, diante de situações que provocam gatilhos, essas pessoas entram numa instabilidade emocional, elas acabam, às vezes, entrando numa desregulação emocional. Então, é difícil para algumas pessoas ouvirem esse assunto. Se isso acontecer com você, né, se você acabar entrando aqui nessa live ou assistindo esse vídeo em algum outro momento, e você sentir que o assunto é pesado e você não quer ouvir nada sobre abuso sexual, pode sair, fica tranquilo. Se você quiser continuar e você sentir que isso vai mexer com você, tá talvez ativando alguns gatilhos, você fala, não, realmente, talvez eu vou precisar voltar para terapia, me manda um direct, ok? Que eu vou te ajudar, né? Às vezes você não tem condição de pagar um bom profissional, um profissional muito caro. Eu vou te indicar alguns lugares que você pode procurar, clínicas, escolas, alguns institutos, psiquiatras a preços sociais. Podem me mandar um direct, ok? Então, se você precisar trocar uma ideia, se essa live mexer com você em algum nível, e você falar, não, preciso de alguma orientação, às vezes, sobre o que eu vou fazer, me manda um direct que eu vou te responder, ok? Dito isso, eu quero começar, então, falando sobre isso. Infelizmente, o abuso sexual na infância, ele é mais comum do que a gente fala, do que a gente acredita. Eu vou te trazer alguns dados daqui a pouco para você entender isso. Mas só para você entender, só para a gente entender um pouco do que está acontecendo, quando a gente fala de abuso sexual e dessa amplitude, a estimativa é que 1 a cada 4 meninas vai sofrer abuso sexual na infância ou adolescência. Gente, nós estamos falando, não sei se você consegue ter essa dimensão, nós estamos falando de 25% de todas as mulheres passariam por uma situação de abuso na infância. A estatística dos homens é um pouco maior, mas também não é muito maior não. Aí eles vão trazer uma média que é entre 6 a 10 homens, vou jogar até para cima, tá? Então 1 a cada 10 homens vão sofrer alguma situação de violência. De novo, olha só, parece que é pouco, mas também não é. Nós estamos falando de 10% dos homens podem passar por uma situação de abuso sexual na infância. Não vou me aprofundar nisso, mas quando o abuso sexual acontece com o homem, isso pode gerar ainda mais traumas, exatamente por conta da nossa cultura machista, que o homem não pode sofrer, não pode se colocar nessa situação de vulnerabilidade e acabam muitas vezes não tratando esses traumas que são produzidos nesses momentos. Gente, se a gente pensar 1 a cada 10, a gente está falando de 10% dos homens. Vamos fazer essa brincadeira matemática rápida. Pense em todos os homens que você conhece, talvez você conheça mais de 10. Quantos você sabe que sofreu abuso sexual? Provavelmente nenhum. O abuso sexual no masculino, ele é muito velado, ele é muito silenciado e isso é um problema. Não vou me aprofundar nisso, que o meu objetivo não é isso hoje. Mas essa é uma questão que a gente precisa discutir. Então, a porcentagem de pessoas que vão viver uma situação de abuso sexual na infância é muito alta. Acho que a gente precisa entender isso. E eu quero delimitar o que a gente está chamando de abuso sexual, porque infelizmente algumas gerações mais antigas não entendem alguns comportamentos como abusivos, mas a gente precisa falar que eles são. O que é considerado abuso sexual, ok?
qualquer ato sexual em relação à criança ou àquele adolescência. Isso significa carícias, isso significa toques íntimos, isso significa masturbação, isso significa penetração. Ah, não, ele só apalpou, a menina só sentou na cola do tio e o tio ficou com pênis duro. A live é pesada hoje, hein, gente? Tá errado, não pode, olha só. Se existe um ato sexual, isso não pode acontecer. Eu acho bom que as coisas têm mudado um pouco, né? Esses dias mesmo eu soube que agora as crianças não sentam mais no colo do Papai Noel. Tá certo, gente, né? Quantas crianças, quantas meninas e meninos talvez viveram situações de abuso sexual em momentos lúdicos, no momento do Natal, na pessoa que passou a mão nele, na carícia que foi feita. Então isso é considerado abuso sexual infantil, ok? Então assim, não, quer ver uma outra coisa importante para a gente falar aqui? O abuso sexual infantil, de 0 a 14 anos, se você manter relação sexual com uma pessoa de 0 a 14 anos, você está cometendo um crime, ok? Isso é considerado estupro de vulneráveis. Até os 14 anos, nós somos considerados pela sociedade vulneráveis. Eu sei que os adolescentes não gostam que a gente fale isso, mas até os 14 anos eles têm direito a absolutamente nada. É isso que a sociedade está dizendo. Até os 14 anos você não tem condições de tomar uma decisão. Então, se um adulto de 20 anos tem relação sexual com uma adolescente de 14, isso é estupro. A Adriana foi consensual. Não existe. Quando nós falamos de abuso sexual na infância, não existe com ou sem força. Eu quero que vocês entendam isso. Como nós estamos falando de um vulnerável, e a gente entende que na capacidade biológica e cognitiva dele, ele ainda não tem maturidade para tomar algumas decisões, por mais que ele tenha tomado a decisão, você como adulto é responsável. Isso foi estupro de vulnerável, gente. A gente tem medo de falar essas coisas, mas é isso. Não existe sexo consensual com crianças e pré-adolescentes e adolescentes, ok? Isso vai ser considerado abuso sexual. Ah, tá pegando pesado. Isso gera consequências. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, ok? O abuso sexual na infância e na adolescência, ele vai gerar muitas consequências na nossa vida. Algumas coisas importantes. Já falei de estatística, né? A gente tem uma estatística alta quando a gente fala sobre isso. Já falei que não existe sexo consensual com crianças e adolescentes. Isso significa, gente, que elas nunca podem ser culpabilizadas. Olha só, a gente ainda vive numa cultura que vira e mexe. Aí eu quero dar um caso muito real. Se eu for errando, eu quero que vocês vão me consertando aqui hoje, tá? Um caso que aconteceu no Espírito Santo, menina de 12 anos, que a justiça estava entendendo que ela tinha que criar a criança. E aí um dos discursos, então a justiça não queria que ela fizesse o aborto, sendo que a menina havia sido estuprada, ok? Fez sexo contra a vontade dela. Essa foi uma questão. E uma das coisas que foram argumentadas na época foi que já tinha acontecido mais de uma vez. Então, se tinha acontecido mais de uma vez, será que essa pessoa não é culpada? Gente, não. Isso é uma cultura de machismo estrutural mesmo que nós temos. A criança, ela não tem responsabilidade. Olha só, uma mulher que está andando na rua e ela é estuprada, a única responsabilidade que ela tinha era de ser mulher. E nada além disso. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, ok? Então, a gente precisa psicólogos. Eu sei que tem muitos psicólogos que me acompanham, que me ouvem. Cuidado quando o seu cliente trouxer uma queixa de abuso sexual. Esse dia eu estava até conversando com uma colega minha sobre isso, ela veio conversar comigo e eu falei, até segunda ordem, se a minha cliente falou que ela foi abusada, ela foi abusada. Que provem o contrário. Até o momento que me provarem o contrário, eu acredito nela. Por quê? Ou eu acredito nele. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade, principalmente a mulher, que ela, além dela ser vítima de violência, ela tem que provar para a sociedade que ela foi. Senão é ela que está mentindo de antemão. Eu não parto desse pressuposto. Eu parto do pressuposto que a pessoa não me paga para mentir.
Então, se ela me paga e ela me conta uma situação de violência, eu vou lidar aquilo como uma situação de violência. E esse é um mito. Eu estava estudando um pouco mais para conversarem com vocês. Esse é um mito. Que mito? O mito de que as crianças e os adolescentes, que as pessoas que abusam, né, de crianças e adolescentes são pessoas muito psicopatas. Gente, isso é um mito. Por que isso é um mito? Porque o que nós sabemos é que de 85 a 90% das pessoas que sofrem algum tipo de violência, sofrem violência de um conhecido. Ou foram algum dos pais, ou foram conhecidos da família, ou conhecidos da vítima. Então, olha só, tem o caso, sei lá, da criança lá... a pessoa já conhece, tá vendo? Lembra, pensa numa situação, mas conhece. Então, olha só, muitas vezes o abuso sexual acontece e ele vai ser exatamente por ter acontecido dentro desse contexto familiar, muitas vezes, ele é abafado. Essa é uma coisa que a gente precisa falar também, que eu acho que é uma coisa importante. Gerações mais antigas, eu acho que isso tem mudado, ainda bem porque isso tem mudado. Mas quando você ouve relatos de pessoas mais velhas, não era incomum a pessoa passar por uma situação de abuso sexual e a família encobrir. Não, deixa pra lá, é seu tio, você só não chega mais perto dele. Ou não, para de contar mentira de não sei quem. Ou, né, realmente aconteceu, mas deixa pra lá porque a gente precisa dele. Gente, esse não é um caso ou outro isolado não, tá? Isso são falas assim, que a gente ouve recorrente da família que encoberta a situação de abuso sexual porque o abusador ou a abusadora é conhecido do grupo. Tem uma pregadora até famosa, não sei quantos de vocês conhecem, Joyce Meyer, acho que é isso. É uma pregadora americana. Quando você vai ouvir o testemunho dela, ela conta que ela foi abusada sexualmente por um, se eu não me engano, era um pastor. E ela orava muito para esse cara morrer e ela sofreu violência sexual dentro da igreja. Então, assim, é importante a gente falar isso porque, infelizmente, hoje não existe ambiente completamente seguro quando a gente pensa no abuso sexual. Por isso que, às vezes, os pais serem meio supervigilantes em determinados momentos da vida, às vezes é até importante. Aquela pessoa ainda não tem uma capacidade, né, na infância principalmente. Era o pai dela, né? Ah, obrigada. Era o pai dela. Então, olha só. Ela passa anos vivendo uma situação de violência sexual dentro de casa. Ela conta que ela ora muitos anos para que ele morra, ele não morre. Essas coisas que a gente quer que Deus intervenha, mas ele tem um caminho dele, né? Então é isso, olha só. É comum. É dentro da nossa casa. O lugar que a gente chega, que deveria nos esperar, não é? Teoricamente, os nossos pais nos desejaram, nos planejaram. Ninguém nasceu de tabelinha aqui, né, gente? Então, olha só. A gente deveria entrar num lugar de proteção e às vezes a gente chega num lugar que aquele lugar nos violenta. Quando isso acontece na infância, às vezes tem algumas pessoas que falam, na infância e na adolescência isso é pior. O que acontece? Na infância e na adolescência, a gente está construindo algumas estruturas nossas emocionais. A gente está descobrindo se o mundo é um lugar seguro ou não. A gente está descobrindo que se a gente errar, se a gente vai ter suporte ou não. A gente está tateando o mundo para a nossa vida adulta. A gente fala, não, o mundo funciona desse jeito. Só que o que acontece? Infelizmente, às vezes a gente nasce na vida do adulto já. O que eu quero dizer com isso? Às vezes aquele lugar que deveria ter te preparado para te lançar numa vida adulta, aquele lugar é o primeiro que te abusa, é o primeiro que te violenta. O que isso vai produzir em nós? Marcas importantes até sobre o mundo. Olha só, o lugar que é para você estar mais seguro, você está como? Em perigo. Por isso que uma pessoa, quando ela desenvolve o TEPT, ou pessoas que entram numa ansiedade generalizada, isso pode muito acontecer em decorrência de traumas da infância. Por quê? O mundo nunca foi um lugar seguro para essa pessoa. Ela já chegou num lugar sendo violentada. Ela já chegou num lugar, a pessoa que tinha que cuidar dela destruiu a estrutura do cuidado.
o mundo é um lugar muito perigoso, vocês entendem? Então, a gente ainda está ali na infância e na adolescência num desenvolvimento cognitivo. Só para vocês terem noção, quando uma pessoa vivencia uma situação de violência sexual na infância ou na adolescência, nós consideramos que essa pessoa tem um fator de vulnerabilidade para o risco de suicídio. O fato de uma pessoa ter vivenciado esse trauma na infância e na adolescência leva a ela a aumentar as chances de que na vida adulta ela venha para uma situação de autoextermínio. Só para vocês entenderem como que isso pode prejudicar a nossa vida enquanto adultos. A nossa saúde mental vai estar diretamente relacionada a isso, né? As ansiedades, as depressões e às vezes na infância, uma coisa que vira e mexe é discutida, até mesmo a estrutura de alguns transtornos mentais de personalidade, transtornos mais graves. A pessoa precisa construir a personalidade dela se protegendo do mundo. Sabe aquele dia que você deita na cama e você fala, meu Deus, eu não tive um dia de paz? É a pessoa chegando na vida e ela não tem um dia nem quando ela não precisa fazer nada de paz. Ela já precisa se defender. Isso vai gerar consequências de estrutura de personalidade. O que acontece também na infância? Nós não temos muito verbal, nosso verbal não está completamente desenvolvido quando nós somos criança. Isso significa que nós, normalmente a criança e o adolescente, principalmente a criança, ela vai ter muita dificuldade de dar nome àquela experiência. Os seres humanos, nós temos uma necessidade de nomear, é assim que a gente conhece o mundo. Tanto que é muito comum, às vezes, na terapia, o cliente está muito angustiado, você fala, você está com medo? A pessoa fala, eu estou com medo. E só aquilo alivia. Por quê? Porque agora ela pelo menos tem um nome. Quantas pessoas chegam na terapia, às vezes, querendo diagnóstico? Por quê? Ela precisa de nome, ela precisa entender o que ela tem. A gente tem uma necessidade de nomear as coisas, a gente nomeia as nossas experiências. E na infância, isso não está muito elaborado. Eu não consigo nomear tudo. Eu nem sei que aquilo é errado. Aí, às vezes, eu depois descubro e fico mal porque eu achei que a culpa era minha. Eu nem sabia que eu estava fazendo um negócio errado e parece que agora o erro é meu. Tanto que é muito comum a sensação de culpa, né? Ou seja, falta eu nomear isso. E isso vai gerar consequências no futuro. Além disso, para vocês terem noção, uma das coisas que é falado também, e aí eu quero até ir para o Freud, que eu acho que o Freud entendeu isso aqui muito bem quando ele começa a trabalhar com histerias. E o Freud, ele atendeu muitas pacientes que vinham em decorrência de abuso sexual. Tanto que uma primeira hipótese que ele vai levantar, depois ele vai chegar à conclusão que não é aquilo, mas uma das hipóteses que o Freud vai levantar é que a violência sexual produziria histeria na mulher adulta. Depois, para frente, ele vai descobrir que também existem homens histéricos e também existem pessoas histéricas que não sofreram abuso sexual. Mas ele vai falar dessa implicação. O que o Freud fala, gente? Que quando a gente chega no mundo e a gente começa a experienciar algumas coisas, assim como os adultos fazem, quando nós nos deparamos com experiências desagradáveis e que geram dor e sofrimento, Freud fala que a gente vai dar um jeito de esconder. Os comportamentais falam que a gente vai dar um jeito de se esquivar. Olha só, o mesmo princípio, eu preciso sair daquela situação. Mas como que eu saio dessa situação? Imagina você criança. Como que eu saio de uma situação de abuso se quem está abusando de mim é meu pai? Como que aos 3 anos de idade eu saio de casa e peço ajuda? Quem vai me ajudar? Olha só, a quantidade de talvez recursos que o adulto tenha para resolver o problema, a criança não tem. Então ela está numa situação que ela não tem como sair daquela situação, ela não consegue se esquivar daquela situação. E a própria lembrança da coisa produz muito sofrimento. Freud fala, bom, logo no início da nossa infância vai aparecer o nosso primeiro mecanismo de defesa, que vai ser a repressão e o recalque. Então ele fala, a primeira maneira que nós aprendemos a nos defender do mundo é esquecendo coisas que nos geram dor e sofrimento. Ok? Então a gente decide, tanto que quer ver como isso acontece? Você tá com um problema no seu namoro, no seu casamento.
Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Separa. Aí separa. Aí alguns dos dois começam a pensar assim: nossa, mas era tão bom aquilo, mas era tão bom aquilo, mas era tão bom aquilo. Que interessante, olha só. Quando a gente tá fora, a gente lembra do que era bom. Por quê? Porque a gente perde o contato com o que era ruim. Quantas pessoas já passaram por isso? Namoro ruim termina. Termina, saudade. Ah, não, mas ele faz esse homo, ela faz aquele homo. Ah, mas aquilo era maravilhoso. Volta. Passa um mês, a pessoa fala: não, não aguento, tem que sair daqui. Olha só, a gente esquece. Senão, talvez a gente não daria nem conta de ficar ali. Infelizmente, na nossa infância e adolescência, é muito difícil a gente pedir ajuda. Até porque 85 a 90% das pessoas que estão nos violentando são pessoas conhecidas por nós. Pessoas que, na teoria, nós deveríamos... A gente não precisaria se proteger delas, mas a gente está precisando. O que acontece, então? Eu não consigo nomear direito e eu vou dar um jeito de reprimir aquilo ali, vou recalcar aquela informação. Quando nós fazemos isso lá na infância, a gente vai acabar reprimindo fragmentos, que os behavioristas chamam de estímulos condicionados, eles dão um nome mais técnico, olha só. Mas a gente tem como fragmentos daquela cena na nossa cabeça, a gente não tem a cena toda, a gente nem sabe o nome daquilo, ok? Então é isso que está acontecendo. Gente, antigamente, é esses momentos que a gente revela a idade, olha só. Teve uma época que a moda era mandar convite de aniversário num porta-retrato, numa foto que era, na verdade, um quebra-cabeça. Não sei quantos de vocês passaram por isso, ou se foi só eu. Eu lembrei que a minha sobrinha, Lorena, quando ela estava acho que com uns 3 ou 4 anos, o convite dela foi um quebra-cabeça, que era a foto dela convidando para o aniversário. Olha só, imagina um quebra-cabeça. Imagina que eu bagunce as peças e guarde essas peças em lugares separados dentro de você mesma. Você só tem fragmentos dessas quebra-cabeça, dessas pecinhas espalhadas. Você não tem a imagem toda. É isso que acontece na nossa vida, na nossa infância. A gente tem fragmentos da nossa infância. A gente tem pedaços recortadinhos lá que não tem uma imagem concreta, ok? Esses fragmentos e uma situação como essa vai produzir trauma. Adriana, como que eu sei que eu tenho trauma? Vou falar disso daqui a 2 minutos, ok? Fica aí que eu vou te informar. Esses fragmentos, esses traumas, eles vão eliciar, eles vão evocar em você respostas emocionais e físicas com grande intensidade. Como que eu sei que eu já vivi um trauma? Se você já viveu um trauma, normalmente na sua vida adulta isso tudo volta a aparecer. Vou te explicar por quê. O trauma, gente, eu costumo dizer assim, ó, trauma é um monte de botãozinho que a gente tem no nosso corpo, que a gente nem sabe que a gente tem, mas que quando aperta aquele botãozinho, você vai de 0 a 100 em 5 segundos, às vezes até um pouco menos, e você entra quase numa dissociação de você com você mesmo, e quando você volta, você nem lembra direito o que aconteceu. Isso é uma resposta de trauma. Se você tem uma resposta assim, isso é uma resposta de trauma. Existem pessoas, por exemplo, estava até discutindo isso aqui esses dias, a pessoa fica sonhando com o evento, só tem pesadelo. Provavelmente você ainda está tentando processar emoções relacionadas a trauma. Essa é uma questão. Agora, olha só, por que parece que o trauma fica meio que escondido na infância? Meio que, tá? Hoje nós sabemos que não é bem assim, que se você olhar, tem como você identificar que uma criança está sendo vítima de abuso sexual. Não vou entrar nisso hoje também, porque não é o nosso objetivo da noite, tá? Gente, eu tô perdidinha de horário, que eu tô sem relógio. Daqui a pouco, alguém me avisa a hora aí, só pra eu ficar ligada aqui, por favor. Desliguei meu computador, tô perdida, gente. Olha só, porque na infância a gente vê comportamentos. A criança altera o comportamento dela na escola, às vezes entra em depressão, a criança começa a apresentar ansiedade, alguns outros comportamentos. Obrigada. Só que na vida adulta, é a hora que a gente entra no campo minado. Olha só. Na infância, as bombas estão sendo armadas.
essas violências estão sendo vivenciadas por nós. Então a gente está vivendo essas violências, vamos pensar uma violência sexual. Eu estou vivendo essa violência, só que daqui a pouco eu entro num momento da minha vida que isso meio fica escondido até eu começar a namorar. Ou até eu entrar num casamento. Então eu costumo dizer que a infância se arma as bombas. Na vida adulta você tem que entrar em você para desarmar. Porque senão você vive andando na vida, a vida explodindo bomba em cima de você. Olha só, esses fragmentos que foram lá guardados por nós da nossa infância, agora vamos colocar eles, vamos dar um outro nome para eles. Agora eles serão gatilhos. Então quando eu sinto aquele cheiro, eu não sei por que eu começo a chorar. Quando eu vejo aquele filme que tinha uma cena lá que ninguém entendeu, eu solucei de morrer. Agora, na vida adulta, quando a gente começa a vivenciar a vida adulta, esses gatilhos começam a serem disparados. Aonde que esses traumas vão aparecer? O campo da vida adulta é o campo do trauma, gente. Isso vai aparecer nas relações. Como que as relações vão trazer esses traumas à tona, né? Eu costumo dizer assim, você sabe que você tem trauma quando você tem muita reatividade. Sabe aquelas situações na sua vida que você reage? Você nem pensa, você já reagiu? Provavelmente tem trauma. Provavelmente tem história de trauma. E aí, a gente tem mais trauma do que a gente imagina. E tem coisa que você só descobre como você vive, que era o que eu estava te dizendo. Então, por exemplo, um lugar que os traumas aparecem chama casamento. Ninguém me contou isso, gente. Eu descobri depois que eu casei. Tô no meu primeiro casamento, espero continuar nele, porque eu não quero trauma no divórcio, que eu sei que vai trazer outras coisas ainda na minha vida se eu passar por isso. Olha só, eu não sabia como era no casamento. E aí eu casei, todo mundo acha que sabe, né? Por que o casamento é difícil? Não é porque são só duas pessoas convivendo. É porque são duas pessoas traumatizadas convivendo. Esse é o ponto. A gente tem as nossas histórias. Deixa eu dar um exemplo prático. Eu detesto grito. Detesto, gente. Detesto. Daqui a pouco eu volto com o óculos aqui. Detesto. Você grita comigo, eu já, tipo assim, para que acabou, não quero nem conversar. E aí eu casei. E aí, numa das primeiras brigas, a minha esposa gritou. Falei, não. Aí eu gritei também. Ela gritou, eu gritei. Depois que eu gritei, que a gente terminou de gritar, eu falei, não dá, eu não consigo, não dá pra gritar comigo. Tivemos mais uma brigas, normal. E aí, aconteceu de novo, e aquilo começou. Falei, não tem condição. E aí um dia a gente conversou, falei, olha só, você pode me xingar se você quiser, desde que você fale isso com tom baixo. Tipo assim, Adriana, você é uma filha da puta. Ok, por que você acha isso? Mas não pode aumentar o tom de voz. Eu tenho um pavor, gente, eu tenho um pavor de grito. Eu saio, começa a gritar comigo, a vontade que eu tenho é virar as costas e ir embora. Esses dias a gente até conversou, ela aprendeu. Esses dias atrás, acho que ano passado, começamos uma discussão, ela aumentou o tom de voz, eu falei, eu não aumentei o tom de voz. Aí ela, desculpa, e abaixou o tom de voz dela. Olha só, o que eu tô falando? Gritar mexe alguma coisa em mim que eu não sei o que é, mas isso me faz muito mal. Aí, como eu te falei, a vida da adulta a gente vivencia os traumas e cura os traumas. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, olha como são as coisas. Tenho descoberto algumas coisas sobre a minha vida, né? Feito algumas análises aí mais distantes. E até essa coisa de internet, eu comecei a observar algumas coisas que eu não observava, até em mim mesma e tal. E aí comecei a olhar mais para isso e a pensar um pouco mais nisso. E eu tava um dia conversando com a minha mãe, e eu lembro que quando eu era criança eu tinha feito fono, eu fiquei um tempão fazendo fono, e eu não lembrava exatamente que idade, quanto tempo e tal, e eu fui conversar com a minha mãe. Eu falei, mãe, você lembra que eu fiz fonoaudióloga quando eu era criança? Ela falou, lembro. Você fez uns 2 anos ali, do 8 a 10 anos você tava na fono. Eu falei, ah, tá. Ela falava assim, e aí você tinha que fazer as tarefas em casa, e você não gostava de fazer.
eu passava o dia gritando com você para você fazer a tarefa. Eu pensei, falei, entendi. A minha mãe plantou o trauma do grito. A minha esposa elicia o trauma do grito em mim. Dá para entender isso? Bomba armada na infância, bomba ativada na vida adulta. No casamento, isso vai acontecer. Quem é casado aqui que está me acompanhando, entende o que eu estou falando. Isso aparece de uma maneira muito gritante. E aí, qual que é o problema? Falando do Freud, né? Vou citar o Freud novamente. O Freud tem uma frase que sempre que eu penso nela, eu falo, esse cara tinha razão aí. O Freud falou o seguinte, olha só. Somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Deixa eu ler de novo que eu engasguei, hein? Somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. O que isso significa? A gente casa e a gente quer casar com uma pessoa pronta. Aí você casa e você tem que fingir que você é uma pessoa de ferro, mas você é uma pessoa de carne. O que isso significa? Você é uma pessoa de traumas. Não sei se existe alguém que nunca passou por um trauma. Talvez não de violência sexual, mas, gente, trauma está na construção da nossa vida. Essa é a realidade. Você quer ver aonde os seus traumas se manifestam? Ciclos repetitivos. Se você está preso num lugar na sua vida, isso pode ser em decorrência de trauma. Por quê? A pessoa tem dedo podre. Opa, se a pessoa está fazendo uma coisa que faz mal a ela, e ela faz isso de maneira repetitiva, e ela não está entendendo por quê, provavelmente isso é trauma, isso precisa para terapia resolver e olhar isso. A gente não tem dedo podre, a gente tem história podre. Essa é a realidade. Aí na vida do adulto a gente vai consertando a casinha. Arranca a porta bichada, põe porta nova. É assim que acontece, gente. Todo mundo chega na vida adulta com as partezinhas podres da casa. Preciso saber. Como que eu sei? Ciclos repetitivos. A nossa vida, de maneira geral, a gente está sempre em crescimento. O ser humano é feito para crescer. Se você está estagnado, parado numa coisa e você não consegue sair dali, isso pode ser resultado de trauma, ok? Precisa procurar terapia para resolver isso. Você quer ver um outro lugar que os traumas se manifestam? Criação de filhos. Na época que eu estava na igreja, tinha um pastor que ele falava o seguinte. Ele falava, quando você casa, ele fala, Paulo tinha razão ao falar que o solteiro deveria continuar solteiro. Aí ele fala, quando o homem casa, Deus quebra o vaso. E quando ele tem filho, ele pisa em cima. Isso significa medidas de trauma que a gente vai alcançando. Quando você vive solteiro, é fácil. Adriana, é difícil ser solteiro. Imagina casado. Olha só, ser solteira é o primeiro desafio que a gente tem de se dar bem com a gente. O problema é que as pessoas entram num casamento ainda não se dando bem com elas. Aí, óbvio, elas vão ter problema com elas e com o parceiro. A verdade é que o tempo que a gente está solteiro é o tempo que a gente tem que aprender a estar feliz com a gente, vivendo com a gente. Porque isso vai mudar quando você casa. Por quê? Porque quando você casa, olha só, eu sozinha, eu escolho o meu trauma. Eu escolho com quem eu saio, eu escolho o que as pessoas falam, se eu vou continuar sendo amigo daquela pessoa, não. Mas e quando eu caso? Isso não acontece mais. Como assim isso não acontece mais? Sabe por que não acontece mais? Porque às vezes o nosso parceiro tá ativando um trauma na gente que nem a gente sabe que a gente tem. Como que ele ia saber? Ou às vezes a pessoa tá tendo uma reação a nós que você fala, mas o que eu fiz? E às vezes isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. E se eu quero que ele seja uma pessoa pronta, eu lido com ele como se ele fosse de ferro, ele não é de ferro. É um erro que eu tenho visto aí, não vou entrar nisso também porque vai me tomar muito tempo, mas eu tenho visto que as pessoas têm errado muito porque elas querem entrar num relacionamento, elas querem que o relacionamento esteja pronto. A gente não quer ter trabalho mais pra nada, nem num casamento. Hoje eu estava até conversando mais cedo na terapia com um paciente meu. Tudo na vida dá trabalho. Deixa eu falar isso aqui com vocês, fazer esse parênteses aqui. Tudo na vida dá trabalho. Existe trabalho que você ganha dinheiro. Existe trabalho que eu ganho um bom casamento. Existe trabalho que eu ganho uma boa criação de filhos. Existe trabalho que eu ganho saúde.
Tudo dá trabalho, gente. Ah, não, eu só trabalho. Esse é o nosso erro, porque a gente acha que trabalho é só dinheiro. Aí, eu brinco, eu até falei com esse meu paciente hoje, falei, olha só, uma das coisas que acontecia aqui em casa era briga por coisas de casa. É a treta da coisa de casa. Já fugi do tema, mas vamos lá. Teve um dia que a minha esposa virou para mim e falou assim, sabe o que que é? É que quando a gente termina o dia, eu não quero lavar louça. Eu quero ficar com você. Porque é como se eu estivesse perdendo tempo não estando com você. Não é romântico, gente? É romântico, claro, olha só. Ela tá falando pra mim que ela deseja estar comigo naquele momento. Ela não quer gastar 20 minutos fazendo outra coisa chata ainda. Aí eu falei pra ela, olha só, você precisa entender que quando você lava a louça, você tá fazendo isso por mim. Então aqueles 20 minutos que você investe na pia é o trabalho que você tá fazendo no seu casamento. Porque quando você senta no sofá e eu vejo que a pia tá limpa, eu fico feliz. Aí eu quero namorar, quero, entendeu? Quero ganhar massagem, que sempre eu que quero ganhar massagem. Tudo dá trabalho. Um dos erros que nós temos tido atualmente é que nós não queremos ter trabalho, nem para ganhar dinheiro, imagina pro resto. E aí, hoje eu pensei numa coisa muito doida, olha só. Quando a gente é criança, a gente não tem dinheiro, mas as outras coisas aparecem, né? Então, não falta o que você comer, se tudo é certo, você vai ter ali afeto do seu grupo, vai vir. Mas te falta o quê? Dinheiro. Aí, às vezes, a gente chega na vida adulta achando que a gente tem que trabalhar só por dinheiro. Isso é uma grande mentira, porque tudo dá trabalho. Você precisa trabalhar para ter um casamento bom. Você precisa trabalhar para ter uma carreira boa. Você precisa trabalhar para ter um bom relacionamento com seus filhos. Isso requer trabalho, requer tempo, requer investimento. E aí, olha só, e essa é uma questão. Às vezes a pessoa só consegue estar numa área da vida dela. Por que ela não consegue sair daquele lugar? Às vezes porque ela evita outras áreas por causa do trauma. Então, olha só, às vezes uma pessoa que vem de um histórico de abuso sexual vai ter dificuldade de ter algumas relações sexuais. Às vezes a pessoa só descobre em determinados momentos quando ela tá. Eu conheço o caso de uma pessoa que eu conheço, ela começou a fazer terapia, começou a vir algumas coisas e tal, aí a terapeuta dela passou lá um trabalho corporal para ela começar a fazer umas massagens e tal, e ela contando que numa dessas massagens ela lembrou de uma situação que ela tinha vivido com o namorado dela, e que ele tinha violentado ela sexualmente. Estavam namorando, fazia poucos anos, assim, e ela chorou compulsivamente porque naquele momento ela entendeu que ela tinha sofrido uma situação de violência sexual. E aí agora vem a parte difícil, tá? Olha só. E por falar em parte difícil, fica o convite para o curso que eu vou dar sobre traumas, ok? Eu vou estar discutindo esses assuntos mais aprofundados aqui, depois você clica aí na link da bio ou aqui nos stories daqui a pouco para você se inscrever no curso, tá? Então não deixe para a última hora. Como que eu lido com trauma? Porque eu acho que essa é a pergunta, né? Eu te falei que a estatística é alta. Gente, 1 a cada 4 mulheres vão sofrer abuso sexual na infância. A gente está falando de 25%. Imagina se 25% de todas as mulheres que você conhece já sofreram abuso. Imagina a quantidade de pessoas que não é e que muitas vezes a gente não sabe. E isso é real, isso acontece. O que é o ideal? Adriana, eu preciso resolver. Olha só, tem muitos traumas, e o abuso sexual acaba sendo um deles, que podem gerar quadros de TEPT. O que é isso? Situações muito traumáticas, elas vão gerar um grau de estresse muito agudo. Então é como se naquele momento a pessoa vive uma emoção, que essa emoção é muito intensa, ela vem com muita intensidade. Como ela vem com muita intensidade, a gente tem dificuldade de processá-la, principalmente a criança, o adulto também vai ter. Isso significa que a gente não consegue. Então, aquilo que era um estresse agudo se torna um estresse pós-traumático. Ou seja, ela continua tendo uma resposta de estresse, ok? Esse é o ponto, numa situação de trauma. Mas numa situação de trauma que já aconteceu. Ela fica, em alguma medida, revivendo esse evento aqui, ok?
no pesadelo, no sonho, nas relações. Então ela fica revivendo esse negócio aqui. Por que é difícil falar sobre isso? Porque muitas vezes, principalmente se você já está num transtorno de estresse pós-traumático, o caminho é uma ajuda especializada, não tem jeito. É preciso um ouvido técnico, porque, deixa eu te falar uma coisa, até para nós profissionais que ouvimos, tem hora que é difícil alguns relatos, mexe com a gente emocionalmente. Quando a gente vai trabalhar com trauma, a gente precisa resolver um pouco deles, porque mexe muito com a gente ouvir algumas coisas. Se mexe com a gente, com os psicólogos, que somos treinados para ter esse ouvido, imagina para quem não é. É difícil ouvir sobre traumas. E aí, às vezes, você vai precisar mesmo de uma pessoa que saiba ouvir aquilo da maneira que aquilo precisa ser escutado. E muitas vezes as pessoas não sabem. Então, existem casos, principalmente se você já está num TEPT, por exemplo, no estresse pós-traumático, tem que procurar profissional da saúde. O caminho é uma terapia, o caminho é, às vezes, uma intervenção psiquiátrica. É melhor tratar e curar e resolver do que você passar uma vida inteira sangrando. Né? Eu falo para os meus pacientes, olha, terapia é difícil mesmo. Por que a terapia é difícil? Por que a terapia do trauma é difícil, vamos colocar assim? Porque o caminho da cura do trauma envolve passar pelo trauma mais uma vez. Por isso que esse caminho é difícil. Poxa, mas a pessoa viveu um trauma. Em alguma medida ela vai ter que passar por aquele lugar de novo? Vai, essa é a parte difícil. Olha só, gente. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. O veneno no corpo da pessoa, aquele trauma, está numa dose muito alta, adoece. A gente vai dando aos poucos para aquele organismo ir criando anticorpos. É mais ou menos essa a ideia. Só que nesse processo eu vou entrando em contato com esse trauma. Por isso que o processo terapêutico às vezes é dolorido, sabe? Tem hora que às vezes você passa uma coisa para o paciente e ele fala, eu não dou conta de fazer. Tudo bem, não tem problema. Não dá conta de fazer agora, vamos continuar. Vai chegar um momento que vai dar conta. Por quê? Porque o caminho da cura do trauma envolve ir visitá-lo mais uma vez. E por isso que isso é tão difícil. Olha só, quero terminar então a nossa live. Tô perdidinha no horário, gente. Tô sem saber quanto tempo eu já falei. Então eu vou encerrar. Quero deixar o convite do curso com vocês, então, o curso de traumas que eu vou estar dando agora no próximo mês, agora em março, 8 e 9 de março. E olha só, eu quero falar mais uma coisa aqui pra gente encerrar. Tem uma frase do Jung, eu comecei com Freud e vou fechar nossa live com Jung, na minha hora, olha só. Comecei com Freud e vou fechar com Jung, tá? O Jung fala uma coisa que sempre que alguma coisa parece muito repetitiva na minha vida, às vezes eu falo, será que essa é a hora que eu preciso olhar para isso? O Jung fala o seguinte, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Deixa eu te contar uma última história para eu encerrar, já que eu tenho um pouquinho aqui. Quando eu comecei a conhecer a minha esposa, já avisei para ela que é o preço de estar casada, a gente ia virar exemplo nas lives. Ela já aceitou. Mas quando eu comecei a conhecer minha esposa, a gente estava conversando, a gente ainda nem tinha se conhecido presencialmente, a gente estava conversando, começamos a conversar pelo Instagram, depois começamos a conversar pelo WhatsApp, foi um processo até a gente sair. E um desses dias que a gente estava conversando, eu virei para ela, psicóloga, né? Virei para ela e falei assim, o que você imagina de você no futuro? Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou assim, eu me imagino velha, sozinha, bêbada e com gato. Eu pensei, meu Deus, você imagina isso? Falei, imagina, a pessoa tá conhecendo alguém, você tá querendo conquistar o outro, aí o outro fala, como que você imagina seu futuro? A pessoa responde, velha, sozinha, morando com gato. Como eu tava muito interessada, gente, eu decidi dar uma de psicóloga. Eu falei, mas por que você imagina isso assim? E aí eu falei com ela, eu falei, olha, esse vai ser talvez o seu futuro?
talvez baseado no seu passado. Mas talvez se você fizer escolhas diferentes hoje, pode ser que você tenha um futuro diferente. E ela se apaixonou por mim e a gente casou um tempo depois. Mas olha só, por que isso é meu destino? Por que eu tomo algumas coisas na minha vida como meu destino? Às vezes, só é o meu destino porque eu sou inconsciente dos meus traumas que me levam a eles. E o que Jung está dizendo é que quando você se torna consciente, ou seja, quando vai doer, mas eu vou lidar com aquele trauma, eu vou chorar, eu vou para terapia, eu vou tomar remédio se precisa, eu vou fazer meditação, eu vou fazer o diacho que for, porque eu quero resolver aquilo na minha vida, eu construo um futuro diferente. Ok? Então a gente precisa ter essa ideia. Gente, muito obrigada pela sua presença. Espero você no curso do dia 8 e dia 9, tá? Clica aí no link para você ter mais informações. Se você precisar de alguma orientação, de terapia, de lugares mais baratos para você procurar psiquiatra, me manda um direct que eu quero te ajudar nessa busca, tá? Procure terapia, acredite na terapia. A terapia muda vidas, tá? Eu tenho muitos testemunhos, a começar por mim mesmo. Qualquer dia eu conto pra vocês. Tchau, gente. Até semana que vem. Semana que vem eu vou falar sobre narcisismo, hein? Fica aqui ligado comigo. Até mais.